Olá, meus queridos, boa tarde, na paz de Cristo Jesus, na sua graça, abundante graça, né? Graças a Deus que o Senhor nos dá o privilégio de podermos estar aqui hoje, né? Segunda-feira. Quero até pedir perdão aos irmãos, desculpas, não foi culpa minha, a internet simplesmente parou aqui em casa, e eu não tive mais como continuar. Tentei, né, tentei, mas infelizmente eu não tive como fazer. Então, quero pedir perdão aos irmãos aí, porque nós não podemos estar juntos. Já cumprimentando o irmão Naubert, né, que está aqui, graças a Deus pela sua vida, e pedindo a você, meu irmão, que chame outros, convide outros aí para você compartilhar, chame para a sua sala de vídeo, não é? A paz do Senhor para a irmã Cleia Alves, irmão Ademir Pereira, que estão assistindo. Deus abençoe vocês, assim, abundantemente. E avisando que vai para o YouTube, hoje a live vai, eu não pude fazer a outra na segunda, né? Então essa vai para a live, né? Vai para o YouTube, ali o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva ali, que é Pastor Geraldo Lima, ok? Então, se inscreva lá, dê seu like, toque o sininho, você vai receber as notificações. Então, o assunto que eu vou tratar, que eu ia fazer segunda-feira, vou fazer hoje, vou tratar hoje, sexta, é simples assim. Esse é o assunto. Pastor, simples assim simples assim. E eu quero tratar dentro disso, porque isso é uma expressão muito usada hoje. Muito se fala isso hoje, né? Fulano, isso assim, diz um para o outro, simples assim, ok? Pronto. Olha, a ordem é essa, assim, assim, simples assim, né? Então, eu quero, tomando essa expressão como por empréstimo aqui para o meu tema, eu quero tratar hoje sobre a simplicidade da maneira como Jesus sempre nos ensinou. A simplicidade da palavra de Deus, a simplicidade das ações de Cristo, dos milagres de Cristo, a simplicidade do poder do Espírito Santo, a simplicidade do mover do Senhor. Tudo isso é simples, porque não há nenhuma complicação nas coisas de Deus. Então, eu quero começar com o texto, está lá em Mateus 10:16, que diz assim: eis que eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Aí Jesus dá uma palavra de advertência, dizendo assim, ó, sejam cautelosos como as serpentes e simples ou inofensivos como as pombas. Então veja bem, Jesus está tratando de duas coisas extraordinárias aqui, prudência e simplicidade, porque essas duas coisas, esses dois pilares ministeriais na vida de Jesus, o Senhor trabalhou com eles o tempo inteiro em evidência, prudência e simplicidade. Por isso ele nos ensina que devemos também ser assim. Se nós formos ver no nosso dicionário Aurélio, a definição de simples, ele diz assim, segundo Aurélio, nosso, né, dicionário, simples é um adjetivo. Diz-se do que não é complicado, seja em aparência ou composição. Tudo o que é simples é feito de poucas partes ou elementos sem conotações escondidas. Pode-se até dizer que é comum, sem ornamentações, até ingênuo ou modesto, e, claro, é o antônimo de complicado. Biblicamente, nós podemos ver que simples, né, diz-se de algo que olhamos, identificamos e conhecemos sem nenhuma complicação. Também podemos dizer daquilo que é simplesmente belo, sem nenhuma artificialidade. Tudo que Jesus fez, queridos, tudo que Jesus fez, tudo que ele falou e realizou no seu ministério, foi com simplicidade.
apesar de ser o Filho de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, apesar de ser o Filho de Deus, ele fez tudo com simplicidade. Ele fez-se carne como homem e na sua simplicidade curou enfermos, ressuscitou mortos, tudo simples. Restaurou vidas e por fim deu a sua própria vida para a salvação de todos, dentro da mais santa pureza e simplicidade. Tudo isso Jesus fez com toda a simplicidade, irmãos. E é por isso que nós precisamos entender o poder que há na simplicidade, na pureza, não é? Então, toda complicação, querido, quem complica não é Jesus. Jesus não complicou nada e nem complica. A Bíblia não complicou nem complica. Quem complica são os homens. E o diabo, agindo através dos homens, vem querer complicar, vem querer descredibilizar a palavra de Deus, vem menosprezar as obras do Senhor, vem uma série de coisas, só que nós sabemos que isso é papel dele. E nós não acreditamos nas suas armações, nas suas armadilhas. Então, veja bem, nós temos que crer na palavra, simples assim, ok? Então, eu quero te falar o seguinte, irmãos, as pessoas complicam os mandamentos do Senhor, os seus princípios, elas que complicam. A Bíblia, não é? Quem complica são os homens. Pois tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que está escrito na palavra de Deus, irmãos, é de simples compreensão. Não tem nada complicado na palavra de Deus. Mas, pastor, tem tanta coisa na Bíblia que a gente não entende. Se você estudar a Bíblia com cuidado, com calma, você vai ver que você vai entender tudo que está ali. O Espírito Santo vai falar com você, porque é simples. Você vai entender. Então eu quero agora falar com você de alguns milagres que Jesus operou e mostrar para você a simplicidade como Jesus fez. E ele disse, olha, da mesma maneira que eu faço, vocês podem fazer também. Então a gente não tem que complicar nada, irmãos. A gente tem que fazer como Jesus nos ensinou. Nós temos que falar como ele nos ensinou. Nós temos que agir como ele nos ensinou. Então não há. Jesus não complicou nada. Nós aqui muitas vezes fazemos isso, né? Mas vamos falar de 3 milagres hoje. A ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus ia chegando naquela cidade, Naim. Jesus estava fazendo o seu ministério, né? Cumprindo seu ministério, pregando, levando a palavra, o evangelho do reino às pessoas. E ele foi chegando na cidade de Naim e vinha uma multidão de lá para cá, saindo da cidade. E essa multidão tinha um caixão, né? No meio era o filho dessa viúva. Uma mulher simples, uma mulher que era carente. O filho era o seu ajudador. O filho era quem ajudava muito em todas as despesas da sua casa. Então, aquela mulher vinha chorando desesperadamente. Ela não sabia o que fazer, porque o seu filho tinha morrido. E então vem Jesus e encontra com aquele povo que vinha para o sepultamento daquele menino, não é? Aquela quantidade de gente, o sepultamento daquele rapaz. E Jesus olhou assim e disse, parem aí. Jesus disse, podem parar. Parou, ele olhou para a mulher e disse assim, não chores mais. Eu posso imaginar, irmãos, nessa hora, aquela mulher pensar o seguinte, mas como eu não vou chorar? Como eu não vou chorar mais? Porque meu filho está aí no caixão. Era quem me ajudava, era quem fazia praticamente tudo por mim. E agora? Eu estou sem ninguém. Viúva e sem um filho. E olha que a situação de uma viúva naquela época, sem ter um filho, era bastante complicada. Muito complicada, era muito difícil. E ela então, como eu não vou chorar? Eu tenho que chorar, a situação é essa aí, está à minha frente. Só que Jesus disse, não chores mais,
Porque Jesus sabia o que ele ia fazer. E olha a simplicidade de Jesus. Olha como é que ele fez. Ele chegou, botou a mão no caixão e disse para aquele rapaz assim: levante-se e passe a viver de novo. Irmãos, a gente lê isso, lê essa passagem bíblica, e a tendência da gente é dizer: meu Deus, mas que coisa tremenda, e é tremendo mesmo. Que coisa extraordinária, sim, é extraordinário. Que poder de Jesus, sim, porque Jesus ressuscitou aquele menino, era uma coisa fora do comum. Ninguém andava ressuscitando alguém toda hora. Então, uma coisa assim que marcou aquela cidade, que marcou aquele povo, que marcou aquela mãe. E a Bíblia diz que aquele rapaz levantou do caixão e Jesus entregou o filho para aquela viúva. Não teve nenhum alarde, não teve nenhuma propaganda antes, né? Não teve nenhuma... não soltaram fogos, não fizeram cartazes bonitos, né, para poder dizer que Jesus estava chegando, nada. Foi simples, absolutamente simples. Jesus encontrou com aquelas pessoas que vinham para sepultar aquele rapaz e os que iam com ele para chegar em Naim. E quando ali chegaram, antes de chegar na cidade, então Jesus faz esse milagre. E então o milagre acontece e aquele rapaz é ressuscitado. Aí você pode se perguntar: mas pastor, e hoje? Sabe, irmãos, eu fico assim maravilhado, porque o que nós precisamos entender e viver e praticar é a simplicidade do Evangelho. Nós não precisamos complicar o Evangelho. Nós temos que agir dentro da simplicidade desse Evangelho. Nesse Evangelho, no seu contexto, quando nós vamos pregar o Evangelho, com esse Evangelho vem a cura, vem a libertação, vem a ressurreição, vem o poder do Senhor, porque Ele mesmo disse que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então, o que nós temos que fazer é, primeiro, não misturar com as coisas do mundo. Porque quando se mistura o Evangelho, que é poder de Deus, com as coisas do mundo, isso não mistura. Então aí começa a complicação. Mas quando nós falamos do amor de Cristo com toda a simplicidade, e como Ele é, do Evangelho com a sua simplicidade, como Ele é, então nós vamos ver resultados extraordinários. Nós vamos ver o mover de Deus acontecer. Então, Jesus entregou aquele rapaz de volta para sua mãe. Simples assim. Ressuscitou, entregou de volta. Pronto. Simples assim. É o Evangelho. É o poder de Cristo Jesus. A multiplicação dos pães. Olha que coisa extraordinária isso. Estava Jesus ali pregando. Aí a Bíblia trata de 5.000, mas porque não conta os homens, mas não contava as mulheres, não contava as crianças. Mas alguns estudiosos dizem que tinha aproximadamente ali 10.000 pessoas. Não é? Outros vão mais além, diz que tinha 12, porque sobraram 12 cestos cheios e tudo. Mas aí, meu irmão, já fica na imaginação daquele que está fazendo o comentário. Mas a maioria diz assim que aproximadamente 10.000 pessoas. Então, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, despede esse pessoal, sabe por quê? Porque esse pessoal está aqui desde de manhã, está aqui, já é tarde, não é? Já é tarde e eles não comeram. E eles não comeram nada, e estão aí. Então despede para eles irem para casa e comerem alguma coisa, não é? Aí Jesus olhou para os discípulos e disse assim: por que vocês não dão comida para ele? Por que vocês não alimentam esse povo? Aí um dos discípulos disse assim: Senhor, como? Onde é que nós vamos encontrar pão? Uma hora dessa? Aonde é que tem uma padaria com tanto pão para vender para tantas pessoas? E aonde é que nós vamos arrumar dinheiro para comprar tanto pão e alimento para essas pessoas? Não tem jeito. Não tem como. Olha só aqui. Aí Jesus disse assim: vocês têm alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí que é para comer? Aí os discípulos saíram ali e encontraram um rapaz. Um jovem que estava ali, que tinha levado o lanchezinho dele, né? 5 pães e 2 peixes. E então disseram: olha, Senhor, o que nós encontramos foi isso aqui.
5 pães e 2 peixes. Nós não temos outra coisa. É só isso que nós temos aqui, foi só isso que nós encontramos. E Jesus disse, isso é suficiente. Simples assim, né, meu irmão? Então Jesus disse, é suficiente isso. Aí pegou os 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que ele deu graça, né? E disse assim, Senhor, está aqui. Ó Pai, está aqui, eu tenho que alimentar esse pessoal, né? Então, disse assim, agora podem distribuir. E os discípulos começaram a distribuir. Colocaram grupos de pessoas, uma quantidade em grupo que desse para poder distribuir com mais rapidez. E então, aquelas pessoas foram alimentadas. Um milagre que é estrondoso, não é? Para alimentar uma quantidade de pessoas com 5 pães e 2 peixes, é um milagre extraordinário. É tremendo, é maravilhoso. Mas sabe, meu irmão, aqui é que está a questão, a simplicidade de como Jesus agia e de como ele nos ensinou a agir. Primeiro, na simplicidade, não tem medo, porque é simples. Você já viu a criança como é que ela age? Ela é simples, as coisas dela são simples. Ela fala com toda a simplicidade, ela age com toda a simplicidade. Jesus disse, olha, vocês têm que ser como uma criança, dessa maneira. Sem malícia, sem maldade, não é? Sem subterfúgio, sem complicação nenhuma na vida de vocês, como uma criança. Ajam como uma criança. Essa é a simplicidade que Jesus nos ensina. Eu digo para os irmãos que eu aprendi isso aqui com o Senhor, na palavra de Deus, e dentro da simplicidade, a gente age com fé. A gente age com fé. Porque não tem receio de fazer, saber que o Senhor vai operar, porque está escrito na sua palavra. Então, é dentro dessa simplicidade que que estou colocando aqui para os irmãos, eu peço ao Senhor que faça você entender. Você vai orar por alguém, você vai orar por uma situação na sua casa, você vai orar por uma dificuldade que você está enfrentando, ou uma luta que você está vivenciando. Ore com simplicidade e fé, e diga, Senhor, em nome de Jesus, isso aqui está anulado, isso aqui, que seja desfeito isso aqui no nome de Jesus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, querido. Certa vez eu estava orando, fui orar por alguém e essa pessoa estava sofrendo muito com possessão demoníaca e estava demais, estava muito, quase todos os dias a pessoa ficava, o demônio se manifestava e eu fui orar e ali o demônio disse uma coisa, disse, olha, eu tenho muita legalidade por causa de como vocês agem, de como vocês fazem. Vocês complicam tudo, e isso é bom para mim, disse ele. Então ali eu disse, olha, mas o nome de Cristo é poderoso para expulsar você, e você tem que respeitar. Você sabe que você tem que respeitar. Ele disse, sim. Então, em nome de Jesus, eu ordeno agora a você que vá embora e leve com você toda a sujeira que você colocou na vida dessa pessoa. Leve tudo que pertence a você. Em nome de Jesus Cristo, vá embora. Simples assim, meu irmão. Eu não tive que dar pulo, eu não tive que gritar, eu não tive que fazer nada demais. Simples assim. O nome de Jesus Cristo. Usar o poder que há no nome de Jesus. Foi assim que Jesus multiplicou os pães. Foi assim que Jesus deu alimento para as pessoas. Foi assim que Jesus libertou o gadareno. Enfim, tudo que Jesus fez e deixou para nós escrito, que deixou para que seja a maneira, o meio, o ensino, o método, o caminho, tudo isso, seja como nós devemos agir. Então, olha só, Jesus ia para Betânia numa outra situação. Numa outra ocasião, Jesus ia para Betânia. E antes de chegar em Betânia, um leproso que estava lá naquele local, no local que era dos leprosos, que ficavam lá, tipo uma gruta, eles ficavam lá, né? Porque não podia ficar no meio das pessoas, tinha que ficar
isolados, né? E lá morriam, enfim, era desse jeito a situação. E aquele homem saiu dali e foi se esgueirando, se escondendo, porque não podia ficar, as pessoas não podiam ver, porque até pedra atiravam, e de longe, numa certa distância, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus olhou para ele, disse: se aproxime. Ele se aproximou, porque senão Jesus não tinha colocado a mão na cabeça dele, se ele não se aproximasse, não é isso? Então ele se aproximou, Jesus disse: o que que é? Fala para mim o que que é. Em outras palavras, Jesus disse isso. Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me deixar limpo. Eu posso ficar completamente limpo dessa lepra. Aí Jesus olhou para ele com toda a simplicidade e disse assim: eu quero, fique limpo. E a Bíblia diz que o homem naquela hora ficou completamente limpo, a enfermidade foi destruída, a sua pele voltou ao normal, seu rosto, tudo, todas as partes do seu corpo que já tinham sido mutiladas pela enfermidade, voltaram, estava tudo normal. Aquele homem foi para casa, simples assim, meu irmão. Simples, dessa maneira. Então, não há nada impossível para Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Agora, meu irmão, eu tenho que entender que não é pela minha maneira de ser, não é pelo meu vocabulário sofisticado, não é pelo um conhecimento teológico fora do comum que eu tenha. Isso é muito bom, é bom que se tenha, mas não é por isso. Os milagres acontecem, as bênçãos vêm, as respostas vêm do Senhor, porque quando nós, diante do Senhor, com o nosso coração simples, a nossa vida com simplicidade, com pureza, honrando ao Senhor e crendo totalmente na palavra do Senhor, nós vamos ver os milagres acontecerem. Vamos deixar de complicar, irmãos. Vamos deixar de complicar. Sexta-feira eu vou tratar sobre a simplicidade da fé, a simplicidade da confiança. Eu vou tratar sobre isso na sexta-feira, na live de sexta-feira. Mas pare de complicar, meu irmão. Em nome de Jesus. A pessoa que estava possessa de demônios ficou curada, não, ficou livre, ficou liberta. Não é? Totalmente liberta. Ontem eu tive uma experiência semelhante a essa lá no gabinete, quando eu estava atendendo. A pessoa foi liberta. Da mesma maneira, na simplicidade de Jesus. Querido, deixa eu dizer, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. E quando você for agir, quando você for orar, quando você for ministrar a palavra, quando você for fazer qualquer coisa para o Senhor, faça com simplicidade. Irmãos, eu fico assim impressionado como Jesus ensina a gente. E ele ensina a gente a ser simples. Então vamos ser simples, meus amados. Vamos guardar essa palavra de hoje no seu coração, porque é muito forte para mim, isso que eu estou falando, falou muito ao meu coração sempre a simplicidade de Jesus. Olha o texto: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Pronto. Aí se você disser assim, mas isso é um contexto, eu tenho que ver tudo isso, ok, vá ver o contexto, mas haja simplesmente, seja simples, ok? Então eu quero deixar essa palavra para você hoje, meu irmão, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que você entenda que é simples assim, viu? Tudo que vem de Jesus é simples. Então vamos agir com simplicidade, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus, louvar ao Senhor e orar pela nossa nação, orar pelos enfermos, orar pelo que está acontecendo nos Estados Unidos. Querido, nós precisamos orar e clamar a Deus, porque são situações ali que estão
muito complicada ali, você tem acompanhado de perto aí. Eu não preciso falar muita coisa. Vamos orar ali por aquela nação que estão aí nas apuração dos votos e nós não sabemos que resultado poderá vir, ok? Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Senhor nos dar a alegria de podermos ministrar nesta tarde através dessa live. E eu tenho certeza que cada um de nós recebeu a tua palavra porque ela é simples. O poder do Senhor é simples, é tremendo, mas é simples. O agir do Senhor é maravilhoso, mas é simples. A graça do Senhor é abundante, mas é simples. Não há nada complicado, assim como nós tomamos um copo com água, Senhor, pegamos a água tão simples e tomamos, e descedenta a nossa sede de maneira completa, assim é a tua graça, assim é o Evangelho, assim é o poder de Deus para as nossas vidas. Que cada um receba, Senhor, na sua vida esta palavra e haja com simplicidade, e em tudo o que fizer, faça, antes de tudo, para a glória do Senhor e com total simplicidade. Querido Senhor, nós te clamamos agora pelos enfermos, aqueles que estão nos hospitais, que estão nas suas casas. Ó Senhor, em nome de Jesus, derrama sobre eles a unção de cura e que eles recebam saúde nas suas vidas. Senhor, sara a tua igreja no Brasil, sara a tua igreja nas nações. Senhor, sara a nossa nação, sara as outras nações. Opera, Senhor, nos Estados Unidos, que o Senhor faça acontecer a sua vontade ali, Senhor. Ali, em nome de Jesus, para que em tudo o teu nome seja honrado. Ó Deus, que em tudo o Senhor opere, porque tudo está debaixo do teu controle, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos certos da vitória. Amém e amém. Querido, eu quero mandar um abraço para quem não pude, né, e cumprimentar você que chegou depois. Que o Senhor te abençoe abundantemente. E quero mandar um abraço para os aniversariantes, não de hoje, mas a irmã Samara, né, Queiroz, que aniversariou no dia 1, e a irmã Maria Goretti, que aniversariou ontem. Que o Senhor vos abençoe abundantemente, seja um ano cheio de vitória na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Vamos dizer juntos, estamos cantando o hino da vitória. Amém? Deus te abençoe abundantemente. Amém.